Revisão aí, então, de PA e PG para a prova da especialista. Antes de resolver as primeiras questões, né, já coloquei aqui a número 1 e a número 2 no quadro espaço para a gente resolver. Vamos relembrar aqui rapidamente os aspectos teóricos, né? Primeiro, progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números, né? Então, é uma sequência numérica, porque nem toda sequência é numérica, mas no caso aqui é uma sequência numérica, em que a diferença entre os termos é constante, e a essa diferença nós chamamos de razão. Então, a razão de uma PA será a diferença entre dois quaisquer termos consecutivos. Pode ser A2 menos A1, que tem que ser igual a A3 menos A2, que tem que ser igual ao AN menos o AN menos 1, que é o antecessor do AN. Isso é razão. Através disso aqui, a gente consegue construir o que a gente chama de termo geral, que é a fórmulazinha para a gente encontrar qualquer termo dessa sequência, né? Então, um termo AN qualquer vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é o termo geral. É essa a equação que a gente utiliza para encontrar um termo qualquer, a não ser que ele dê uma outra equação diferente. Como a gente vai ver que tem uma questão da especialista que ele dá o termo geral da sequência. Então, a gente não vai usar essa fórmula, a gente vai usar a fórmula que ele dá. Beleza? Para finalizar, a soma dos termos, né? A soma dos N termos, que é igual a A1, que é o primeiro termo, mais o último termo que a gente quer somar. Isso vai ser multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Beleza? É interessante saber, pode ser que venha uma questão teórica, que existem basicamente 3 tipos de PA. A PA ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ou ela pode ser ainda constante. Uma PA é considerada crescente quando a razão é maior do que 0. Decrescente quando ela é menor do que 0. E constante quando ela é igual a 0. Ok? Então, razão positiva significa que você vai somar a cada termo para achar o termo sequente. Negativa, você vai subtrair, logo vai diminuir, por isso que é decrescente. E 0 é elemento neutro, né? Quando você soma o 0, não aumenta nem diminui, então não tem nenhuma diferença. Então, isso aqui é uma revisão rápida sobre progressão aritmética para a gente resolver aí as 2 primeiras questões da especialista. Uma de 2017 e a outra de 2016. Vamos começar aqui pela especialista 2017, uma questão tranquila, mas precisa usar o quê? O conceito de PA para resolver essa questão. Ele coloca o seguinte: considere esses 4 valores e são a PA crescente. PA crescente. Quais são os valores? X, Y, 3x, 2y. Ok. Se a soma dos extremos é 20, então quem é o terceiro termo? Então, ele fala que, no caso, os extremos seria o A1 mais o A4. Esse extremo seria o primeiro e o último. Se eu somar esses dois aqui, vai dar 20. Mas ele quer saber quem é o A3, quem é o terceiro termo. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente resolver isso aqui, a gente precisa nada mais, nada menos do que aplicar aqui o conceito de PA, que seria a diferença entre os termos aqui. Ó. Por exemplo, y, que é o A2 menos A1, tem que ser igual a A3 menos A2, por exemplo. E com isso aqui a gente já consegue resolver grande parte do nosso problema. Por quê? Isolando aqui o valor do y, por exemplo, passando o y para cá e o x para lá, vai ficar assim, ó, y que está aqui mais y que veio, 2y, igual a quem? 3x que está aqui mais o x, porque esse menos vai passar para lá somando, 4x. Simplifica todo mundo por 2, vamos achar que o y é igual a 2x. Se o y é igual a 2x, a gente pode reescrever a nossa PA a partir de agora, substituindo o y por 2x. Então, eu tenho x, no lugar do y, eu vou ter 2x, 3x, no lugar do y, eu vou colocar 2x. Então, vai ser 2 vezes 2x, que vai dar o quê? 4x. Então, esse agora são os termos, ó, x, 2x, 3x, 4x. Ou seja, a razão é o x, está aumentando de x em x. É uma PA crescente, onde a razão é igual a x. Obviamente, x é um número positivo, tá? Mas não é isso que ele quer saber quem é esse terceiro termo aqui, ó. Quem é 3 vezes x. Essa é a pergunta dele aí na questão. Basta a gente encontrar o valor de x.
E onde é que a gente vai encontrar o valor de x? Nessa informação que ele deu, ó. A soma dos extremos é igual a 20. Quem são os extremos? X mais 4x igual a 20. Ou seja, 5 vezes x é igual a 20. Isso quer dizer que o nosso x é igual a 20 dividido por 5. O nosso x é igual a 4. Mas ele não quer saber quem é a razão. Ele quer saber quem é o terceiro termo. 3 vezes x. Como x é igual a 4, 3 vezes 4 é o valor do terceiro termo, que é igual, no caso, 12. A alternativa correta dessa primeira questão é letra B de bola. E assim, a gente mata aí a primeira questão, que foi da prova de 2017, usando basicamente o conceito de PA, mais nada. Não usou termo geral, não usou soma dos termos. Beleza? Vamos lá, anota aí para a gente partir para a segunda questão. Questão número 2 foi da prova de 2016. É uma questão interessante porque ele dá para a gente o termo geral. Ele fala assim, ó, a progressão aritmética cuja fórmula do termo geral é dada por. Então, a gente não vai usar aquela fórmula lá, A1 mais N menos 1 vezes 0. A gente vai usar a fórmula que ele deu aqui, ó. O AN é 5 vezes N menos 18. Ele dá a fórmula. E aí ele quer saber qual é a razão. Qual é a razão dessa PA? Como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. A gente acha dois termos consecutivos quaisquer. Pode ser o primeiro e o segundo, pode ser o segundo e o terceiro, pode ser o 10º e o 11º, o 32º e o 33º, não importa. Se você pegar dois termos consecutivos, você vai achar o quê? A diferença entre eles, e isso é a razão. Então, vamos começar pelo fácil, né? Vamos pegar aqui, ó, o A1 e o A2. Se eu quiser achar o A1, vai ser 5 vezes 1, que é o mesmo N. Então, se aqui é 1, aqui é 1. 5 vezes 1 menos 18. Ou seja, 5 vezes 1 dá 5, 5 menos 18 dá menos 13. E quem seria o A2, o consecutivo? Seria 5 vezes 2, que vai dar 10. 10 menos 18 é igual a quanto? Menos 8. Perceba que está aumentando, ó, veio de menos 13 para menos 8. É uma PA crescente. Isso já serve para você matar aí as alternativas, ó. Ou é a letra C ou é a letra D. Não pode ser uma razão negativa. Quem é a razão? É a diferença de dois termos consecutivos. O A2 menos o A1. Ou seja, menos 8, menos, e é aqui a pegadinha que muita gente se perdeu, menos 13. Ó. Só fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Vai ficar o que aqui? A razão. Menos 8 mais 13, que é igual a 5 positivo. Portanto, o gabarito aí realmente é a letra C. E aí teve muita gente marcando a letra A. Beleza? Segunda questão na tela. Bom, fazendo então aqui também uma pontuação rápida sobre a progressão geométrica, que é diferente da progressão aritmética. Na progressão aritmética, nós temos uma sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer é sempre constante, é igual, a diferença. Aqui na PG, nós temos que a divisão entre dois termos consecutivos quaisquer é constante. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. A gente chama essa razão de Q, representa pela letra Q, de quociente, já que é uma divisão. Você vai pegar, ó, o A2 dividido pelo A1 tem que ser igual ao A3 dividido pelo A2. É a mesma coisa lá da PA, dos termos consecutivos, só que lá era diferença, aqui é uma divisão. E isso tem que ser igual, ó, a um AN qualquer dividido pelo antecessor dele, que seria o AN menos 1. Beleza? Bom, não estou na frente, né? Estou só aqui no cantinho, mas ó, só colocando aí para você ir copiando rapidamente. Só pontuar isso aí. Bom, assim como a gente raciocinou que se a razão é uma diferença, para eu achar o termo consecutivo na PA, eu vou somando a razão. Aqui, como é a divisão, a ideia é eu ir multiplicando pela razão. E aí a gente chega no termo geral da PG. Um termo AN qualquer vai ser igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Então, é a mesma ideia lá da PA, só que em vez de somar, a gente vai multiplicar pela razão. Ok? E aqui vale a mesma máxima. Essa é a fórmula geral para achar um termo qualquer.
A não ser que na questão, como ele fez na número 2, ele dê a fórmula da sequência que ele está querendo. Tranquilo? Isso, então, é para achar um termo qualquer. E se nós quisermos achar a soma de N termos, assim como a gente faz a soma dos termos da PA, também precisamos lembrar como é que faz para encontrar a soma dos termos da PG. Isso aqui, então, vai ser igual a A1, que multiplica o Q elevado a N, não é elevado a N menos 1, como no termo geral, porém, aqui você vai subtrair o 1 fora. E tudo isso aqui é dividido por Q menos 1. Beleza? Isso aqui é a fórmula da soma, né? É pouco usada, geralmente você costuma esquecer essa daqui com mais facilidade. Então, anota essa semana aí, deixa aí um formuláriozinho pronto para você não esquecer, porque a prova da especialista é a aplicação direta de fórmula mesmo. Não tem muita dificuldade, não, tá? Agora, quero chamar a atenção a isso aqui, ó. Soma dos infinitos termos da PG decrescente. Porque assim como a PA pode ser crescente, decrescente, a PG também pode ser crescente ou decrescente. Você pode ir multiplicando por um número e vai aumentando ou ir diminuindo, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente qual é a condição em que ela é crescente ou decrescente. Mas antes disso, vamos colocar aqui, ó, o que nós chamamos de soma. Olha o símbolo do infinito, ó. Soma dos infinitos termos aqui. Tá meio tortinho, né? Soma dos infinitos termos, ó, vai ser igual a simplesmente A1 dividido por 1 menos Q. Tá? É muito comum cair isso aí. Então, é o A1 do mesmo jeito, só que essa parte aqui deixa de existir e aqui inverte, ó, é 1 menos Q. Soma dos infinitos termos. Tá? E aí, para a gente concluir aqui, ó, a PG ela tem 4 situações, a PA só tem 3. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante, mas ainda existe a figura da PG alternante, também chamada por alguns autores aí de oscilante, é a mesma coisa. Então, a nossa PG ela pode assumir essas 4 possibilidades aí. Quando é que ela vai ser crescente? Não é quando a razão é maior do que 0, é quando a razão é maior do que 1. Porque eu estou multiplicando. O 1 é o elemento dentro da multiplicação. Então, para aumentar, tem que ser um número maior que 1. E ela vai ser decrescente quando for menor do que 1. Mas, obviamente, isso aqui tem que ser maior que 0, senão já vai ter jogo de sinal. Então, eu estou falando aqui de um número entre 0 e 1. Quando a razão for um número entre 0 e 1, aí nós teremos uma PG decrescente. Ela vai ser constante quando a razão for igual a 1, porque 1 é elemento neutro, então ela nem aumenta nem diminui. E a oscilante e a alternante é em relação ao jogo de sinal. E aí, independente de qual seja o intervalo, se essa razão for um número negativo, vai ter sempre um jogo de sinal, e aí a PG vai ficar positivo um termo, negativo outro, positivo, negativo. Então, ela vai ficar oscilando ou alternando de valor. Beleza? Então, é isso aqui que você precisa lembrar, está dominado para a hora da prova da especialista. E aí a gente vai fazer a questão número 3 aqui na sequência, que é uma questão relativamente tranquila, não tem muita dor de cabeça, não. Como sempre, as questões da especialista não são grandes dificuldades. Precisa dominar o assunto, repito sempre isso. E aí a questão também de 2016, né? Prova de 2016, e aí ele coloca o seguinte, ó. 4 números estão dispostos de tal forma que constitui uma PG finita. O terceiro termo é igual a 50. Informações aqui, vamos lá, começar a anotar. O terceiro termo é igual a 50. A razão é igual a 5, Q é igual a 5. Desta forma, ele quer saber quem é o produto A1 multiplicado pelo A4. Bem tranquila a questão, né? O que é que a gente precisa lembrar? Que esse A3 é um termo qualquer. Então, é um AN qualquer. Ó. O A3, portanto, fazendo ali uma comparação, ó, o A3 significa que eu tenho o A1 multiplicado pela razão elevado a 2, que é N menos 1, né? Então, 3 menos 1, 2. E ele afirma que esse terceiro termo é igual a 50. A gente tem o quê?
Então, quando eu substituir o valor do Q, automaticamente eu vou achar o A1 que eu vou precisar aqui. Ó. Então, vamos lá. A1 vezes 5 ao quadrado dá 25, que é igual a 50. Esse 25 que está multiplicando vai passar dividindo. Conclusão, o A1 é igual a 2. O A1 é igual a 2. Beleza? Agora, como é que eu faço para achar o A4? Eu já tenho o A1, A1 é 2. Vezes, agora eu preciso achar o A4. O A4, usando o termo geral novamente, vai ser o A1, que a gente já sabe que é 2, vezes a razão, que a gente sabe que é 5, elevado a quanto? 3. Porque não é n menos 1 no expoente? 4 menos 1, 3. E aí a gente substitui os valores e acha o A4 sem muito trabalho. 2 vezes 5 elevado ao cubo. Agora é só desenvolver aqui a nossa potência, né? 5 ao cubo dá 125, 2 vezes 125 vai dar quanto? 250 é o valor do A4. Aí eu venho para cá, ó. 2 vezes 250, qual vai ser a nossa resposta aqui? 500. E aí eu procuro a alternativa que tem 500, é a letra C de Cadoca. Questão fácil e tranquila, como toda questão da especialista em sua grande maioria. Vamos lá, então. Questão número 4, uma questão mais interessante, até porque ele mistura aqui dois tipos de sequência, né? APA e APG. Então, interessante para a gente trabalhar aqui um pouquinho mais e sedimentar um pouquinho mais o conhecimento e entendimento do assunto. A primeira sequência, A1, 6, A3, A4 e 15, é uma PA, é uma progressão aritmética. E a sequência 1B2, ele só dá esses dois termos aí, diz que é uma PG. Sabendo que o termo A1, ou seja, o primeiro termo da PA é igual a B2, é igual ao segundo termo da PG. Então, ele quer saber qual é o termo A27. O termo A27 é da PA, o 20º termo da PA. Então, para a gente começar logo aqui, vendo o que a gente vai precisar achar, para achar o A27, será necessário encontrar o quê? O A1, que na verdade a gente não sabe ainda, vai ter que descobrir, mais 26 vezes a razão. Ou seja, precisaremos encontrar também a razão da PA. Beleza até aí? Agora, o que ele faz de interessante é que nas alternativas ele não coloca o número, ele coloca um termo da PG. Então, depois que a gente encontrar aqui o A27, numericamente, vamos supor 20, tá, 20 não tem nas alternativas, não tem nenhum número. O que tem nas alternativas é B4, B5, B6, B7, B8. Então, eu vou ter que jogar na PG para saber qual a equivalência corresponde aí à alternativa. Beleza? Bom, e aí, o que é que a gente pode fazer aqui, então, para resolver essa questão? Vamos lá. Eu tenho dois termos conhecidos na nossa PA, o A2 e o A5. Nós sabemos que o A2 é igual a 6 e o A5 é igual a 15. Presta muita atenção que isso aqui sempre vai ser válido para qualquer PA. Você vai pegar aqui, ó, o A5, que na verdade é igual a A1, mais 4 vezes a razão, e isso é igual a 15. E o A2, que é igual a A1, mais a razão, né? N menos 1, 2 menos 1 vai dar 1 vezes a razão, é igual a 6. Sempre que você tiver dois termos da PA e da PG também vai dar. Só que na PG você não vai subtrair, você vai dividir um pelo outro. Na PA eu vou subtrair, porque subtraindo eu vou achar a razão direto. Sempre vai anular o A1. Vai ficar 1 menos A1 vai dar 0. 4R menos R vai dar 3R, que vai ser igual a 15 menos 6, que dá 9. Primeira coisa que eu acho é a razão. A razão é igual a 3. É um dos elementos que eu preciso. Sabendo a razão, eu substituo lá no 6 e sei quem vai ser o meu A1. Porque se o segundo termo é 3 e a razão é 3, 3 menos 3 vai dar o meu A1 igual a 3. 3, aqui eu vou somar 9 mais 3, 12, mais 3, 15. Achei todos os elementos da minha PA. Então, o A1, na verdade, é igual a 3. Tranquilo? Quem vai ser o A27, numericamente falando? O A27, então, vai ser igual a 3 mais 26 vezes 3. Então, o meu A27, numericamente, vai ser 3 mais 26 vezes 3 vai dar 60, com 18, 78. 78 mais 3 dá 81. Então, eu sei que é 81. Eu preciso descobrir agora, porque nas alternativas, repito, não tem número.
81 equivale a qual termo da PG? Ora, nós temos uma informação importante. O A1 é igual a B2. Então, na verdade, a nossa PG ela pode ser reescrita assim, ó. É 1, o B2 é A1, quem é o A1? É 3. Conclusão, já consigo matar a minha PG. A minha PG, ó, 3 dividido por 1, é uma progressão geométrica cuja razão é 3. Eu tenho aqui como ir desenvolvendo, multiplicando por 3, ou usar a fórmula do termo geral. Como é um número pequeno, ó, dá para a gente matar aqui mesmo. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Já chegou. Ó. Qual termo nós temos aqui que é igual a 81? B1, B2, B3, B4 é o B5. B5 é a resposta. Qual é o gabarito da questão aí? Letra B de bola. Tranquilo? Mas você podia pensar assim, professor, mas se fosse um valor bem alto, né? Imagina que aqui fosse 2.889. Como é que eu ia encontrar? Para ficar fazendo assim ia ficar bem trabalhoso. Você ia usar o termo geral da PG. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, só para você refrescar e ver como é que usa aí a formulazinha dos termos, né? A soma dos termos, não, o termo geral. A N, que eu não sei quem vai ser, é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Não é isso? Vamos lá. O nosso AN vai ser igual o A1 da PG, nós sabemos que é 1, vezes a razão, que é 3, elevado a N menos 1. Esse termo que a gente está procurando saber quem é o N é igual a 81. Então, vem aqui igual a 81. Tá bom? Isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 3 elevado a N menos 1 igual a 81, que é 3 elevado a 4, né? Fazendo a fatoração, a decomposição. Ou seja, nós caímos aqui sempre numa equação exponencial. Portas básicas são iguais, N menos 1 é igual a 4, então N é igual a 5. Ou seja, o quinto elemento, o quinto termo da nossa PG. Então, realmente é o B5, confirmando aí a nossa alternativa correta. Ok? Questão número 5 fala o seguinte: observe a sequência representada no triângulo abaixo. Se a gente perceber, né, os nossos números aí estão organizados em linhas, onde vai aumentando o número de elementos em cada linha. Então, vai formando aí o triângulo, né? E aí, o que é que ele pede? Na sequência, quem é o primeiro elemento da 10ª linha? Tá? Então, essa é a pergunta dele. Qual o primeiro elemento da 10ª linha? Bem interessante essa questão. Bom, se você observar, todos os elementos estão formando uma progressão aritmética de razão 3. Tá? Colocando aqui os elementos. Ó. Vai ser uma PA, o primeiro elemento é 1, o segundo é 4, 7, 10, 13, 16, e perceba aí que é uma PA de razão igual a 3. Crescente de razão igual a 3. Tranquilo até aí? Beleza. Então, o que ele está querendo é um elemento dessa PA. Qual elemento dessa PA ele está querendo? Ele quer o primeiro elemento da 10ª linha. Sim, mas o primeiro elemento da 10ª linha, nessa disposição que a gente percebe que está formando a PA, entre todos os elementos aí, na sequência, né, pulando de uma linha para outra, continua em PA, qual é o elemento da PA que ele quer? Ou seja, entre outras palavras, o primeiro elemento da 10ª linha significa qual elemento da PA? É o A100? É o A200? É o A80? Ok? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, porque se a gente souber, eu marco direto na fórmula do termo geral e acho o nosso elemento. O primeiro elemento da 10ª linha, que vai ser, sei lá, o 100º elemento da nossa PA em geral. O que é que a gente precisa fazer para descobrir qual é o elemento da PA encaixando aqui no primeiro elemento da 10ª linha? Nós temos o primeiro elemento da 10ª linha uma posição estratégica, haja vista que acima dele, se é o primeiro elemento aqui, ó, por exemplo, da 3ª linha, acima dele eu tenho todos os elementos da 1ª, 2ª e 3ª linha juntos. Correto?
Então, quem é que está acima do primeiro elemento da 10ª linha? Todos os elementos da primeira até a 9ª linha. Seria interessante você escrever isso. Acima do primeiro elemento da 10ª linha estão todos os elementos da primeira até a 9ª linha. E quantos elementos tem da primeira até a 9ª linha? Todos os elementos da linha 1 até a linha 9. Certo? Olha que legal. Se você parar para observar quantos elementos tem em cada linha, você vai perceber que a quantidade de elementos em cada linha também vai formando uma PA. Na primeira linha eu tenho um elemento. Na segunda linha eu tenho 3. Na terceira linha eu tenho 5 elementos. Na quarta linha eu tenho 7 elementos. Portanto, a quantidade de elementos de uma linha para outra aumenta de 2 em 2. A quantidade de elementos de uma linha para outra aumenta de 2 em 2. Significa que eu tenho, entre as linhas, uma PA de razão 2. O que é que me resta saber quantos elementos vai dar ao todo? Eu vou somar os elementos das 9 linhas. Beleza? Lembrando que para somar os elementos das 9 linhas, eu vou pegar o meu A1 mais o meu A9. Quantos elementos tem na 9ª linha? Vou multiplicar por 9 linhas e dividir por 2. Assim eu vou saber quantos elementos tem desde a primeira linha até o final da linha 9. Tranquilo? Está conseguindo acompanhar até aí? Bom, o que é que eu preciso fazer? Preciso encontrar aqui logo o A9, né? Quantos elementos tem na linha 9? Na linha 9, é o meu A9, lembre-se que é A1 mais 8 vezes L. Então, na linha 9, eu vou ter quantos elementos? Na linha 9, eu vou ter o A1, é 1, 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16, 16 mais 1, 17. Olha só, na linha 9, nós vamos ter 17 números, 17 elementos. E agora eu consigo saber quantos elementos tem ao todo, desde a primeira linha até a linha 9. Vai ser 1 mais o A9 é 17, vezes 9, dividido por 2. Isso aqui vai dar 18. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 9 é 81. O que é que significa isso aqui, gente? Que todos os elementos da linha 1 até a linha 9 são 81 elementos. São 81 elementos da linha 1 até a linha 9. Portanto, qual é o elemento que a gente está querendo encontrar? Quem é o primeiro elemento da 10ª linha? O primeiro elemento da 10ª linha que a gente quer encontrar é o A82. Conseguiu entender? Olha só. Eu quero saber quem é esse primeiro elemento aqui da esquerda, que é o primeiro elemento da 10ª linha. Foi que eu percebi que esse elemento daqui é o consecutivo desse último aqui, ó. Quantos elementos tem daqui para cima? Da primeira linha até a linha 9. Percebendo que a quantidade de elementos de uma linha para outra é uma PA de razão 2. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Uma PA de razão 2. Então, o que é que eu fiz? Eu somei todos os elementos da linha 1 até a linha 9. Essa soma dos termos aqui é a soma de todos os elementos da linha 1 até a linha 9. E chegamos ao total de 81 elementos. Então, se até aqui, ó, nós temos 81 elementos, eu quero saber quem é o próximo, o primeiro da próxima linha, eu quero saber quem é o elemento A82. E aí ficou fácil, né? O A82 é igual a 1 mais 81 vezes a razão. Ou seja, o elemento A82, que nada mais é do que o primeiro elemento da 10ª linha, vai ser 1 mais 81 vezes 3. Porque agora eu estou calculando aqui, ó, na nossa PA normal. Vezes 3, a razão aqui é 3. 81 vezes 3 dá 243, mais 1, 244 é a resposta. E o gabarito é a letra D de delícia. Beleza?
Questão número 6, mais uma questão muito simples, mas também muito comum de cair em prova, né? Ele dá um intervalo numérico e pede a quantidade de múltiplos de um determinado número. Quantos múltiplos de 5 tem entre 70 e 2.500? Quantos múltiplos de 7 tal? Então, aqui no nosso exemplo, nessa questão, quantos múltiplos de 3 existem entre 100 e 1.000? É uma questão de progressão aritmética? É, mas você nem precisa fazer por progressão aritmética. Só que tem que ter muito cuidado, porque nem sempre o intervalo bate certinho. Então, você pode perder por um número, principalmente se as alternativas forem próximas, como ele coloca aí, ó, 301, 300, né? Podia ser 301, 302, 303, 299. Então, assim, se forem alternativas muito próximas, o mais confiável, o mais seguro é você utilizar progressão aritmética para você não perder nenhum elemento. Porque se eu fizer aqui, ó, usando um raciocínio lógico, de 100 até 1.000 eu tenho quantos números? Aí eu faço, ó, 100 menos, ou melhor, 1.000 menos 100, e aí eu divido por 3 para saber quantos múltiplos de 3. Se fosse múltiplo de 7, eu dividi por 7. Se fosse múltiplo de 5, eu dividi por 5. Isso aqui vai dar quanto? 900. 900 dividido por 3 dá 300. Qual é o problema em você fazer assim? Cada questão você vai ter que analisar. Lembre-se que quando eu faço 1.000 menos 100, eu estou tirando o 100. O 100 não entrou nessa contagem aqui dos 900 números. Na verdade, eu tenho 901 números, né? A contar do 100. E se esse 100 já fosse múltiplo? Por exemplo, se fosse múltiplo de 5, ia interferir, porque 100 é múltiplo de 5. Então, ele pediu de 100. Se ele pedisse de 100 até... Apesar que aqui ele colocou entre, né? Como ele colocou entre, ficou fácil. Né? Entre, realmente, mesmo que fosse múltiplo de 5, o 100 não ia entrar. Então, o 100 estaria fora. Mas você tem que prestar muita atenção a esses detalhes. Então, quando for assim, para não errar, o mais seguro é você usar a regra de progressão aritmética, que toda sequência de múltiplo é uma PA. Aqui eu tenho uma PA de razão 3. Quem seria o primeiro múltiplo de 100? 102. Mais 3, 105. E aí vai até onde? 999. O que é que eu quero saber? Quantos elementos tem aqui nessa minha PA? Eu sei que o A1 é 102, sabemos que a razão é igual a 3, e sabemos que o último termo, que é o AN, é 999. Quando eu usar o termo geral com esses elementos, eu vou descobrir quem é o N, ou seja, eu vou descobrir quantos elementos eu tenho. O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Não esqueçamos disso. Então, o nosso AN, nesse caso aqui, vai ser o nosso 102 mais, eu não sei quem é N, então aqui realmente fica N menos 1, vezes 3, mas isso é igual a 999. Primeira coisa, esse 102 vai passar para lá subtraindo. Então, vai ficar N menos 1, vezes 3, que é igual a 999 menos 102, vai dar 897. E aí, o que é que a gente vai fazer com esse 3 que está multiplicando? Vai passar dividindo. N menos 1 vai ser igual a 897 dividido por 3. Esse N menos 1 vai ser exatamente 299. E o N, que é a quantidade que a gente quer, esse menos 1 passa para lá somando, dá os 300, que a gente já tinha encontrado aqui em cima. Beleza? Muito mais rápido, é óbvio, mas você tem que prestar atenção se a pergunta que ele faz é entre, se não é entre, é de até, se o primeiro elemento vai ser múltiplo daquele que ele quer. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Mas, o gabarito aqui, tranquilamente, letra C. Questão número 7 fala o seguinte. Um ourives desenvolveu um brinco com a forma de um triângulo escaleno, cujas medidas dos lados representadas pela sequência L1, L2 e L3 estão em PA crescente. Sabendo-se que o perímetro do brinco mede 5,4 centímetros, pode-se afirmar que a medida de L2 em centímetros vale quanto? Bem tranquila essa questão. Você só precisa saber aqui o seguinte, a maneira realmente bem tranquila para você montar é utilizar a representação correta não só para 3 elementos, mas para toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de elementos, você vai chamar o termo central de X
e você vai distribuir. Depois dele, os sequentes dele, ou os subsequentes, você vai somar a razão e os antecessores você vai subtrair a razão. Quando forem 3 termos, você vai fazer assim, ó. X aqui no meio, depois do X é o X mais R, que eu somo a razão, mas antes eu tenho X menos R. Beleza? São 3 termos, que é assim que a gente representa. X menos R, X e X mais R. Isso é muito utilizado para triângulo. Mas poderia ser um pentágono, por exemplo, ou 5 elementos de uma PA. Aí você ia colocar o seguinte, ó, X menos R ainda antes aqui, e aqui depois X mais 2R. X menos 2R aqui, e aqui X mais 2R. Então, aprender a fazer essa distribuição em termos equidistantes. Você chama o termo central de X e vai somando razões à sua sequência, né? Ou subtraindo aos antecessores. Beleza? Com isso fica fácil, matou a questão. Ó. X menos R, X mais R são os 3 lados, né? Então, a gente diria aqui ó, que o L1 é o que a gente chamou de X menos R, o L2 é o que a gente chamou de X, e o L3 é o que a gente chamou de X mais R. Como ele quer saber quem é L2, quando eu achar o valor de X, acabou, já matou a questão. E como é que a gente vai matar a questão? Porque ele dá o perímetro, ele diz que o perímetro é 5,4. Qual é o conceito de perímetro, né? A soma de todos os lados. Então, quando eu somar X menos R mais X mais R, que são os 3 lados, igual a 5,4, olha que coisa tranquila vai dar para fazer aqui, ó. Menos R mais R dá 0. Sobrou 1, 2, 3x. 3x é igual a 5,4. Qual vai ser o valor do x? 5,4 dividido por 3. 54 dividido por 3 dá 18. Então, o valor de x é 1,8, que é o valor de L2. 1,8. Beleza? Para a gente achar L1 e L2, ele teria que dar aí mais informações, né? Para a gente poder encontrar aí quem seria o L1, que é 1,8 menos a razão, e o L3, 1,8 mais a razão. Beleza? Pode anotar aí. Qual é o gabarito dessa questão? Letra A. Questão número 7, gabarito, letra A. Questão número 8, gente. Questão de PA envolvendo triângulo retângulo, se cair, olha, é uma barbada. Só que você tem que prestar atenção aqui, tá? O que é que ele fala na questão? Vamos lá. Num triângulo, um dos catetos... Opa, falou em cateto, você já sabe que é triângulo retângulo. Só existe cateto no triângulo retângulo. Num triângulo, um dos catetos é 3 centímetros menor que a hipotenusa e o outro cateto é 3 centímetros menor que o primeiro cateto. Então, ele está dizendo que a diferença de um lado para outro é 3 em 3. Então, nós já podemos representar esses 3 lados, como a gente fez aqui, ó, com os 3 lados desse triângulo. Os catetos serão x e x menos r, e a hipotenusa, que é o maior de todos os lados, é x mais r. Beleza? Nós podemos usar aqui o teorema de Pitágoras para a gente encontrar aqui o valor de x. Porém, isso é perda de tempo. Aí vem o bisodoca agora que você não pode esquecer. É a maneira mais rápida e mais tranquila de se resolver questão que envolve triângulo retângulo que os lados estão em progressão aritmética. Então, escreve isso aí, para você não esquecer. Todo triângulo retângulo que os lados estão em PA, todo triângulo retângulo, gente, tem que ser triângulo retângulo, tá? Todo triângulo retângulo que os lados estão em PA, estão em progressão aritmética, todo triângulo retângulo que os lados estão em PA é múltiplo do pitagórico. Todo triângulo retângulo cujos lados estão em PA é múltiplo do pitagórico. Ponto. Calma aí que não acabou a informação, não. Vamos lembrar o pitagórico, o que é que é? O pitagórico é aquele triângulo retângulo que tem os menores lados inteiros. Quem são eles? 3, 4 e 5. Isso é o pitagórico. Os lados estão em PA de razão 1, 3, 4, 5. Mas eu queria lembrá-los que não é só os lados que você precisa guardar. Você precisa guardar as outras medidas aqui do pitagórico. 3, 4 e 5 são os lados. Mas tem a altura relativa à hipotenusa. Quem é que lembra quanto é que vale essa altura aqui, ó, do triângulo pitagórico?
Quanto é que vale essa altura? 2,4. 2,4. Não pode esquecer, isso é fundamental. E tem aqui, olha, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A menor projeção, que é a projeção do menor cateto, e a projeção do maior cateto. Quem é que lembra quais são essas medidas aqui? 1,8. 1,8 e 3,2. 3,2. Somando os dois dá 5. Isso aqui é fundamental, porque ele poderia pedir, baseado nisso aqui, ele poderia pedir qual é a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. Poderia pedir a menor projeção, a maior projeção, o perímetro, mas ele pediu a área. Ele pediu a área. Tá. Primeira coisa, então, a gente já sabe que se um triângulo retângulo tem os lados em progressão aritmética, é múltiplo do pitagórico. Já sabemos, então, que esse triângulo que ele está tratando aí na questão 8 é múltiplo desse pitagórico aqui. Agora, quantas vezes ele é múltiplo? Porque aí você mata a questão de vez. Bom, continuando a informação. Aí você coloca assim, ó. A razão de semelhança, para quem não lembra o que é razão de semelhança, é exatamente o coeficiente multiplicativo, tá? A razão de semelhança é a razão da própria PA. A razão de semelhança é a razão da própria progressão aritmética. É a razão da PA. Qual é a razão dessa PA se ele disse que um cateto é 3 centímetros menor do que a hipotenusa e 3 centímetros maior do que o outro? Qual é a diferença aqui? Qual é a razão aqui? 3. Todo mundo consegue entender que a razão é 3 ou não? Se vocês me dessem um feedback aí, era bom para saber se vocês estão entendendo. Sim, professor. Então, o que é que significa isso na prática? Que esse triângulo que ele está dando é o quê? Vocês não estão entendendo? Múltiplo do pitagórico. Quantas vezes? 3? 3 vezes. A razão da PA aqui não é 3? Não foi que eu coloquei aí, ó? A razão de semelhança é a própria razão da PA. Se a razão da PA é 3, é porque a razão de semelhança aqui é 3. Quem é esse triângulo, então? Esse triângulo em questão, eu já sei que é 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 5, 15. Aqui eu também vou multiplicar por 3 a altura, vou multiplicar por 3 as projeções, mas eu não vou fazer isso nessa questão porque não precisa, você faz em casa. Nessa questão ele pediu a área. Qual vai ser a medida da área? Olha que legal. Base vezes altura sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 9, 54 é a área do triângulo. Portanto, gabarito letra C. Beleza. Questão número 9. Durante o mesmo período, 2 irmãos depositaram uma vez por semana em seus respectivos cofrinhos uma determinada quantia da seguinte forma. O mais novo depositou na primeira semana R$1, na segunda 2, na terceira 3 e assim sucessivamente. Olha que legal. Vamos lá. O mais novo, ele foi colocando, ó, 1, e aí eu já vou fazendo o seguinte, eu já vou somando, ó. Ele vai juntando esse dinheiro lá no cofrinho. Tem R$1 na primeira semana, ele coloca 2 na segunda, 3 na terceira, 4 na quarta e assim sucessivamente. Beleza? Agora, o mais velho, ele vai falar que ele guarda o dinheiro também semanalmente, mas de uma maneira diferente. Como é que o mais velho faz? Enquanto o mais velho colocou R$10 semanalmente, até que ambos atingissem a mesma quantidade de dinheiro. Então, olha, o mais velho ele vai colocar 10 na primeira semana, 10 na segunda, 10 na terceira, e ele vai colocando de 10 em 10, até que o total, a quantia que o mais novo tem no cofrinho, é igual à quantia que o mais velho tem no cofrinho também. E aí ele pergunta o seguinte: não havendo retirada em nenhum dos cofrinhos,
a quantia que cada irmão obteve ao final desse período foi de quanto? Gente, inevitavelmente, a gente vai ter que descobrir em quantas semanas isso aconteceu. Quantos elementos foram somados para que ficassem iguais as quantias de um e do outro. Olha só, Gustavo. Aqui eu tenho uma PA, ou poderia dizer que é uma PG, tanto faz. Eu tenho uma PA de razão exatamente igual a 0, porque não aumenta de 1 para nenhum. Então, se eu tenho uma PA de razão 0, eu tenho uma PA constante. Quantos elementos eu tenho aqui? N. Eu sei que a soma desses N elementos vai ser 10 vezes N. Concorda ou não? O raciocínio aqui para saber quanto o mais velho tem depois de N semanas. Depois de N semanas, ele vai ter N vezes 10 reais, ou seja, 10N. Agora, para achar a quantia do mais novo, que é uma soma já, que eu já estou fazendo aqui direto, você precisa perceber que você está somando os elementos de uma PA de razão 1. Na verdade, está aumentando de 1 em 1. É uma PA de razão 1. Então, a soma dos N elementos aqui, ó, vai ser igual a A1 mais AN, que eu não sei nem quem é ainda, vezes N sobre 2. Tranquilo até aí? Agora, a gente sabe que essas quantias vão ser iguais em algum momento, ou seja, o que o mais novo juntou vai ser exatamente igual ao que o mais velho juntou. Portanto, essas duas equações serão iguais. Ou seja, 1 mais AN vezes N sobre 2 vai ser exatamente igual a quem? 10 vezes N. E aí, óbvio, né? Que a gente tem multiplicação dos dois lados, corta o N aqui com N aqui. Vai fazer a multiplicação cruzada e vai ficar com o seguinte, ó, 1 mais AN é igual a 2 vezes 10, que é 20. Quem é o AN? O AN é igual a 19. Olha só, o AN é o último termo, tanto do mais novo como do mais velho, porque a quantidade é a mesma. Se o AN é 19, e você percebe o seguinte aqui, ó, primeira semana, R$1, segunda semana, R$2, terceira, 3, quarta semana, 4. Então, na 19ª semana, ele vai somar quanto? 19. Então, mais 19. Depois de 19 semanas aí juntando, ele vai ter quantos reais? Se você somar aqui, olha, é a mesma coisa que você somar aqui. Não são iguais as quantias? Então, a soma das 19 semanas vai ser 10 vezes 19, que vai dar R$190. A alternativa da questão, letra C de Cadoca.